Segundo a Samuel, capítulo 24, para a honra e glória do Senhor Jesus, chegando, com mais 4 capítulos da Bíblia, já convidando você para ficar até o final do conteúdo, e se possível deixar o seu joinha e também o seu comentário. Aleluia, irmãos, Deus é bom, Deus é poderoso. Jesus te ama, irmãos. Ei, Jesus te chama, aleluia. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, se entrega a sua vida para Jesus, de corpo e alma. Aleluia, Senhor. Então é isso aí, vamos para a palavra de Deus, nesse dia. É isso aí. Segundo a Samuel, capítulo 24. A seguir. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, não repetir. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Aleluia, Senhor. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo, agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Aleluia, Senhor. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o veja. Mas por que deseja o rei meu senhor esse negócio? Aleluia, Pai. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jezé. Aleluia, Senhor. E foram a Gileade e a terra baixa de Odissi. Também foram até Dajaã e ao redor de Siba. Aleluia, Senhor dos exércitos. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Esveus e dos Cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá, a Beceba. Aleluia, Senhor. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. Aleluia, Senhor. Ei, meus irmãos, Deus te chama, irmãos, Deus está falando. Venha, filho. Aleluia, Senhor. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 vezes e 20 dias voltaram a Jerusalém. Aleluia. E Joabe deu ao rei a suma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Aleluia, Senhor. E pesou para o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz. Porém agora o Senhor perdoa a inutilidade do seu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ó Deus de Israel, levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: aleluia.
Vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que tal faça, o Deus de Israel. Aleluia, Senhor. Foi, pois, Gade a Davi, e fez-me o saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fuja de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar que me enviou. Ó Deus de poder e glória. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caímos. Oh Deus! Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Bessipa, morreram 70.000 homens do povo. Aleluia, Senhor. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para destruir, no Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Araúna, Jebuseus. Oh, glória! E, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu sou que pequei, eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta o Senhor um altar na ira de Araúna, o Jebuseu. Aleluia. Oh, glória. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Aleluia. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou diante do rei, com o rosto em terra. Aleluia. E disse a Araúna: porque venho o rei meu senhor ao seu servo. E disse Davi: para comprar de ti essa ira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Aleluia. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que tem parecer aos seus olhos. Eis aí, pois, para o holocausto e os 3 isso e o aparelho dos bois para a lenha. Aleluia. Tudo isso deu Araúna, e como rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: meu senhor teu Deus, tome prazer em ti. Aleluia. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo do comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a ira e os bois por 50 ciclos de prata. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor dos exércitos. Oh Deus de poder, de honra e de glória, porque só o Senhor é Deus. Aleluia, Senhor. Oh glória. Deus poderoso é o Deus que nós servimos a Ele. Aleluia. Quero falar para vocês, meus irmãos, que Deus, tem um chamado na vida de vocês. Pode ter certeza, meus irmãos, que tudo vai se cumprir na sua vida, mesmo que se estiver demorando, aleluia, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Pode ter certeza, meus irmãos, que Deus vai entregar sua vitória. Aleluia. Aleluia. Que Deus, Ele é o Deus de poder, de honra e de glória. Então, meus irmãos, esse foi o capítulo 24, O último capítulo desse livro da Bíblia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, honrado e glorificado. Então vamos orar por essa palavra. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, visitar agora, Pai, essa pessoa que acabou de ouvir, Pai, essa palavra do Senhor. Deus, que seja na vida dessa pessoa, Pai, milagres, que possa o Senhor operar na vida dessa pessoa, meu Deus. Saúde, que o Senhor possa, Pai, abrir porta onde não há porta, Senhor, que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode desfazer, só o Senhor opera sem dar nenhum corte. Aleluia. O Senhor é, aleluia, todo-poderoso. O Senhor é grande, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai. Aleluia. Talvez nós nem merecemos, mas o Senhor é misericordioso. Aleluia, Pai. Deus, eu já repreendo agora todo mal nessa casa, Pai. Que todo mal, Senhor, venha a ser lançado por terra em nome de Jesus. Deus, que todo levante do inimigo, Pai, nessa vida, nessa casa, Pai, seja lançado por terra, Pai. Aleluia. Eu repreendo agora todo mal, Senhor. Eu repreendo agora todo levante do inimigo, papai. Aleluia, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos. Então, amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Bíblia.